Fala aí, pessoal, beleza? Então, a gente já viu a montagem da placa, né, da fonte, e hoje a gente vai ver o teste, vamos testar ela, tá? Vamos dar uma olhada no datasheet da ponte retificadora que a gente usou. Ó, ponte retificadora, olha só, a placa velha de televisão. Normalmente eles usam ponte retificadora, tá? Então a ponte retificadora que a gente está usando ali é ponte retificadora tirada de placa velha de televisão. Então, a gente já viu, dá pra gente aproveitar o amplificadorzinho, né? Também a gente conseguiu aproveitar aqui os reguladores de tensão. E regulador de tensão, praticamente todas as placas vão ter, tá? E também a ponte retificadora. Essa ponte aqui ainda tá aqui, eu não tirei ela ainda, mas as que eu estou usando ali também foi tirada há tempos, tá? Uma televisão antiga, velha, que eu encontrei jogada. Não lembro mais que televisão que era, eu tirei, guardei e boa. Mas, então quando você achar uma placa velha de TV, não é só o amplificador que está aproveitado dela, hein? Tem mais coisas, tá? Devagarzinho a gente vai vendo outras coisas pra gente aproveitar. Beleza? Bom, então vamos dar uma olhada no monstrinho aqui para ver se ele funciona. Beleza? Vamos nessa. Pessoal, então olha só. Tá aqui, né? Olha, para ajudar, soldei torcida aqui, ó. Eita, cabeçudo. Mas não faz diferença, tá, pessoal? Então olha só. Então estamos aqui com os nossos enrolamentos separados, né? Para quem tá chegando aí no vídeo e não sabe do que se trata, a gente já fez tem um vídeo aqui mostrando a cirurgia do nosso querido transformador aqui, que não é de 5 amperes. Vamos lá. Olha só. Perceba que na fonte, na plaquinha não, na ponte retificadora, tá? Olha só, perceba nela que ela tem aqui uma indicação de negativo, e aqui, ó, ela tem um símbolo aqui, ó, tipo de umas ondinhas, né? Isso aqui é o símbolo da corrente alternada, voltagem alternada. Olha lá. Aqui também tem, ó, tá vendo lá atrás do capacitor lá, ó, o desenho de alternada. E aqui do outro lado ela tem o positivo, tá? Isso, todas as pontes retificadoras, elas vão vir com essa marcação, porque a gente precisa disso para a gente poder, né, fazer a conexão. A gente precisa saber com quem a gente vai conectar, né? Então olha só, olha aqui, positivo, ó, o símbolo do alternado, negativo, tá? Ó, isso aqui é tudo tirado de televisão, tá? Ó, positivo, o símbolo aqui do alternado e negativo. Vamos ver essa daqui, olha só. Essa aqui, ó, tem, ó, negativo, positivo e aqui, ó, AC. AC é corrente alternada, tá? Corrente contínua é DC. Olha só, mesma coisa, tá? Então, só que isso não é um padrão, tá, pessoal? Então tem que, cada fonte aí, cada ponte retificadora, você tem que analisar o que você tá... Porque olha só, aqui, ó, na parte olhando ela de frente, né, onde tá a descrição dela, né, o número dela, perceba que, ó, olha só, o positivo tá aqui, certo? Ó, o sinal de mais, positivo. O alternado não faz diferença, certo? Quem você vai ligar? Se você vai ligar aqui ou vai ligar aqui, não faz diferença, é alternado. E ó, o negativo onde tá aqui. Agora olha essa daqui. Tá vendo? Ó, o negativo tá desse lado. Certo? Percebeu que tá invertido? Então, por exemplo, se você faz... Tudo bem que uma tem os tamanhos diferentes, né? Mas vamos supor que elas tivessem tamanhos iguais. Então, tipo, essa daqui você coloca ela nessa posição lá na placa. Essa daqui você tem que colocar ela invertida. Certo? Porque é o positivo dela aqui onde tá. Então, cada placa de televisão vai ter a sua ponte retificadora, tá? E aí você tem que olhar
para ver aonde que estão os símbolos indicando, né, o positivo, o negativo e o alternado. Essa plaquinha aqui, ela é composta de 4 ilhas, certo? Para cada fonte. Então eu tenho 2 fontes aqui. A fonte é o que? É o transformador, a ponte retificadora e o capacitor, certo? Isso aqui forma uma fonte de energia. Isso aqui já dá para se chamar de fonte, tá? Isso aqui já é uma fonte. Então, olha só, perceba que como a ponte retificadora ela tem 4 terminais, né? Ou perninhas, eu tenho aqui 4 ilhas. Então, olha só, essas daqui de trás, ó, elas estão conectadas nas pernas centrais aqui, ó. Tá vendo, ó? Que é onde a gente vai conectar o fio, tá? Então, ó, eu poderia até fazer aquela montagem aranha, soldar o fio direto nas perninhas, o capacitor eu soldo aqui direto também é possível, tá? Então tá vendo aqui, ó, olha só. E aí, ó, positivo, no positivo do capacitor. Como é que eu sei que essa parte aqui do capacitor é positivo? Porque o capacitor eletrolítico ele vem identificado a parte negativa, certo? Então, onde tem esse símbolo aqui é o negativo. Então, isso quer dizer que esse terminal dele aqui, né? Essa perninha dele aqui é negativa, certo? Então, olha só. Ela tá ligada na ilha aqui, ó, que corresponde ao negativo, tá? Aqui a mesma coisa, ó. Essa ilha aqui tá ligado nesse terminal que, olha só, corresponde ao negativo, tá? Se eu tivesse uma ponte retificadora que ela tivesse invertida, aqui fosse o negativo e aqui fosse o positivo, para a plaquinha em si não faz diferença, certo? A única diferença é que na hora de soldar o capacitor, ao invés de colocar o negativo desse lado, eu ia simplesmente virar o capacitor e ia colocar o negativo para o lado tá? Então dá para essa plaquinha assim, nesse modelinho aqui, dá para usar independente de qual seja a sua ponte retificadora. O que você precisa tomar cuidado é na hora de ligar o capacitor, ok? Então, olha, aonde está sendo indicado o negativo, a saída negativa da ponte retificadora, tem que estar ligado o negativo do capacitor, certo? É só isso que você tem que tomar cuidado. Bom, vamos ligar ela então. Ó, para quem não sabe quais são os fios de ligação do transformador de 4 fios, tem aí vídeo aí no canal aí mostrando como que faz para identificar os cabos, tá? Então, se você tem aí um transformador aí, dá uma olhada aí no canal que a gente tem vídeo a respeito disso, certo? Vamos lá. Ó, voltagem contínua, certo? E aqui eu vou colocar pino preto aqui, ó, nesse lado do capacitor e o negativo e o positivo aqui do outro lado. E lá, temos 17.49 nessa fonte aqui. E nessa outra fonte aqui a gente tem 17.53. E se eu pegar, por exemplo, o negativo desse lado aqui da fonte, certo? Então, olha, pelo capacitor, eu posso me referenciar pela marcação da ponte retificadora, mas eu também posso me referenciar pela marcação do capacitor, certo? Então, ó, nesse lado o capacitor é o negativo e desse lado é o positivo, tá? Então, eu tenho aqui os 17 volts, né? E se eu pegar o positivo dessa outra fonte aqui, se eu fizer isso aqui, ó, não tem nada. Não temos voltagem nenhuma. Por quê? Porque agora a gente separou as fontes, certo? Então a gente tem 2 fontes, tá saindo do mesmo transformador, mas são 2 fontes, separadas. Eu consigo usar elas independente uma da outra, tá?
que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Eu preciso jampear o negativo de uma fonte no positivo da outra. Eu vou colocar uma fonte em série da outra. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar esse fiozinho aqui. E olha lá o que aconteceu. Deixa eu ajeitar melhor aqui, peraí. E olha só o que aconteceu a hora que eu coloquei ele em série. Foi para 35. Por que foi para 35? Porque somou a tensão dessa mais dessa. E manteve a amperagem. Exatamente. Mantivemos a amperagem nessa configuração, certo? Muito bem. Se eu fizer o seguinte. E se eu fizer o seguinte agora? Vamos fazer o seguinte agora. Se eu ligar aqui uma na outra aqui, assim, o que acontece? Acontece caquinha. Não pode, tá, pessoal? Não pode. Pode que o negócio pega fogo. Pera aí, deixa eu... Aguenta aí, pessoal. Então, olha só. Peguei aqui um fiozinho bem fininho, olha. Olha isso. Um cabelinho. Então agora, e se eu pegar o negativo... Olha só, se eu pegar o negativo e ligar no positivo aqui do outro lado, olha. Opa. Exatamente. O mesmo problema que a gente tem com o transformador para ligar o transformador de 4 fios, o transformador de 6 fios, de 5 fios, a gente tem aqui agora, porque eu tenho duas fontes diferentes. Eu tenho que ligar elas na mesma fase, tá? Então, olha só, o negativo no positivo. Então eu liguei ela em série, tá? Então tem que tomar cuidado conforme eu vou fazer a ligação. Se eu quero ligar em série, positivo no negativo. Então esse negativo vai nesse positivo. E aí aqui as extremidades é que estão valendo agora. OK? E olha essa ligação agora que eu fiz aqui. O que eu fiz aqui? Olha só. Eu peguei o positivo, ó, positivo, e liguei no positivo. Peguei o negativo e liguei no negativo. Então essa é uma ligação em série. Não é uma ligação em série. Essa é uma ligação paralelo. A ligação em série foi quando eu peguei o negativo dessa fonte e liguei no positivo dessa outra fonte, tá? Lembrando que são duas fontes independentes. A gente separou os enrolamentos aqui do transformador, certo? A gente separou aqui os enrolamentos. Esse transformador tinha só 3 fios de saída, agora ele tem 4. Então são duas fontes aqui, certo? Então olha só, positivo com positivo, negativo com negativo, ligação em paralelo. Qual a característica da ligação em paralelo? Eu vou ter a mesma voltagem e vou somar a amperagem. Então olha só, vou pegar o positivo aqui e vou pegar o negativo nessa outra perninha aqui. Vamos ligar aqui e vamos ver se explode. E não explodiu. Então olha só, essa variação aqui que tá dando, olha só, agora tá dando 16,52. Isso depende muito da voltagem que está chegando no transformador. Automaticamente ele vai liberar uma voltagem diferente, tá? Então esse é um dos problemas da fonte sem a regulagem, né? Sem ela ser estabilizada. Esse é um dos problemas. Então eu dependo muito da energia que chega no transformador. A energia que chega
ela afeta a energia que vai sair para a plaquinha aqui da fonte, tá? Já tem a gente já viu em uns vídeos anteriores, né, que eu coloquei um dimmer aqui. Conforme eu regulo a voltagem que entra no transformador, ele implica automaticamente na voltagem de saída aqui da fonte, tá? Já tem vídeo fazendo esse teste. Então, aqui eu mantive a voltagem, só que aqui no caso eu estou somando a amperagem, certo? Então, se eu tenho aqui 2 amperes aqui e tenho 2 amperes aqui, eu tô agora com 4 amperes, 16 volts, 4 amperes. Se eu coloco ela em série, eu vou somar 16 mais 16 e vou ter apenas 2 amperes de cada, 2 amperes no total, né? Daí eu não somo a amperagem. Bom, vamos fazer uns testes nela aqui. Vamos ligar alguma coisa e ver se ela, como que ela se comporta aqui com uma carga. Aguenta aí. Pessoal, então olha só. Esse aqui é o TDA 2030, tá? Ele já tá ligado aqui, tá? Negativo, acompanhando o negativo do capacitor, e positivo lá do lado positivo, tá? Como ela tá ligada em paralelo, tanto faz eu pegar o positivo, cadê a caneta aqui? Tanto faz eu pegar o positivo aqui ou pegar o positivo aqui, tá? E o negativo a mesma coisa, ela tá ligada em paralelo, as fontes estão ligadas em paralelo. Então, tanto faz eu pegar o negativo aqui como pegar aqui, ela está em paralelo. Quando ela estiver ligada em série, aí a coisa muda de figura, certo? Eu coloquei aqui também um termômetro aqui, ó, tá aqui, ó, pra gente dar uma, acompanhar aqui a temperatura, tá? Vocês já devem estar escutando um zumbido, porque ele já está funcionando, ok? E esse zumbido a gente não está focando aqui na parte de qualidade de som, tá? Como tá tudo esse fio, tudo passando por cima do outro, ó, o fio aqui do áudio aqui tá passando por meio do cabo aqui de energia. Então esse ronco dá para se considerar normal, tá? Não é esse o foco do vídeo, tá? Vamos só botar um somzinho aqui só pra gente comprovar o funcionamento. Bom, vamos lá. Então ele tá aqui com 33. Ah, pera aí. Vamos fazer um outro teste também, que vai ser legal. Pera aí. Aí. Então, ligação em paralelo, 16 volts, né? Temperatura aqui do dissipador, temperatura mais ou menos, né? Porque aqui ele não tá bem fixado aqui, é só para ter uma. Percebeu que ele tem uma queda de tensão? Olha só, 16,72, certo? Lá no multímetro. Olha só. Eu vou aumentar até um ponto que ele já vai começar a distorcer, mas só pra gente poder observar a queda de tensão, tá?
Logicamente que o amplificador aqui é uma carga bem fraquinha, né? Para esse sistema aqui, para ele tocar esse amplificador nessa configuração é tranquilo, ele toca de boa, tá? Nessa configuração. Isso aqui não fornece o máximo do que o amplificador pode nos oferecer, tá? Então essa queda de tensão foi menos de 1 volt de queda de tensão, certo? Isso seria uma fonte perfeita. Só que a gente não está consumindo tem um transformador muito grande para uma potência tão pequena que a gente está utilizando, né? Dá pra gente fazer o teste agora e olha só, chegou a 36 apenas, tá? Eu não tenho uma carga que trabalhe com essa voltagem que tenha uma potência maior do que isso aqui, tá? Então eu não tenho como testar com a potência maior, ok? Quando a gente vai montar a etapa de regulagem da fonte, né? Para a gente poder variar a tensão, aí a gente vai conseguir trabalhar com... Aí eu vou conseguir ligar aquele LED, por exemplo, de 10 watts, certo? O LED de 10 watts eu consigo ligar daí. Agora eu vou colocar as fontes aqui, né? As duas fontes em série, tá? Para a gente poder ligar ele. Como que eu vou fazer isso? Aguenta aí que eu já mostro para vocês. Tá ligado em série, certo? Então a gente vai tocar esse bichinho aqui com 32 volts. Olha só. Olha a queda de tensão. Olha só. Olha como a temperatura está subindo. E a temperatura vai embora, ó, já está batendo 50 graus. Desligar aqui, que eu não quero forçar ele demais. Para a gente trabalhar com a potência, a voltagem máxima que ele suporta, o dissipador tem que ser bem maior. E o que acontece? Ele começa a subir muito a temperatura, ele tem uma proteção interna que não funciona lá muito bem, mas ela começa a cortar, a limitar a potência, então começa a gerar alguns ruídos, algumas interferências, tá? E olha uma coisa interessante. Olha o volume aqui onde tá. Tá vendo aqui? Olha só. O volume tá no máximo, certo? Vamos fazer um outro teste. Eu vou colocar ela aqui ela tá em série, certo? Eu vou colocar ela em paralelo de novo e vamos fazer um teste. Então olha só, tá abaixo de 30, né? Agora a fonte tá ligada em paralelo, certo? E aqui olha só, 16 volts. Por quê? Porque ela está em paralelo, beleza? Olha aqui, uma coisa interessante. Tá no mesmo volume de quando a gente estava testando com
30 volts. Vamos ver o que acontece? Vou dar play. Certo? Mesmo volume. Ó, vou deixar aqui. Então, tá aparecendo aqui o volume. Temperatura não vai mudar muito. Voltagem também não. Mas é mais no som que você vai ouvir. Presta atenção. Percebeu o tamanho da distorção? Olha aí. Agora olha, eu vou começar a diminuir o som. Olha que interessante. Percebeu que o som ficou limpo? Acabou a distorção. E perceba que eu estou na metade do volume. Consegue perceber aqui? Que está na metade do volume? Deixa eu ver aqui, ó. O celular gravando a tela do monitor fica esquisito, mas dá para entender, né? Que ó, esse risquinho aqui é onde foi diminuído, certo? Aqui é o volume. Então, você percebeu que está na metade? E você percebeu que a voltagem também é a metade? Então, bom, deixa eu desligar aqui. Acabar com esse zumbido. Então você percebeu que na metade da voltagem, a metade do volume ali também deu distorção. Então quer dizer, a potência sonora ela está diretamente proporcional à voltagem. Interessante, né? Muito louco. Isso que é o legal, né? Essa fontezinha aqui a hora que a gente finalizar ela, vai dar pra gente fazer alguns testes bem interessantes, né? Como por exemplo isso aqui. Então, o legal dessa fonte é isso, dela ser independente, né? Então deu pra ver bem que com a metade da voltagem eu tenho a metade da potência. Isso não quer dizer que eu não possa vir aqui no volume aqui, né, e aumentar ao máximo, vai ficar tudo distorcido. A ideia não é só fazer um barulho, né? A ideia é você ouvir a música, né? Então, legal, né? Bom, eu vou colocar agora só pra gente poder dar uma olhada esse carinha aqui, ó. Porque esse cara aqui, ele funciona até 36 volts, tá? Então, quando eu coloco ela em série, né, que tá dando aqui no caso 16, ele vai dar 32 volts, não vai ser o suficiente para queimar esse cara aqui. Lógico que a gente já testou, a gente já viu que o transformador também não consegue mandar a potência necessária para ele. Mas é só pra gente testar, né? Aguenta aí que eu vou mudar tudo aqui e a gente já volta para testar ele. Bom, então, estamos aqui. Vou ligar, já tá tudo conectado aqui, tá, ó. Olha só. O LED tá aqui conectado, negativo no negativo, positivo no positivo. O jumper lá com fiozinho verde, tá? Então, temos luz. A caída de tensão, igual a gente já testou, né? A gente já fez esse teste aqui em vídeos anteriores, já testamos esse cara aqui e tivemos a mesma queda de tensão. Então, nada de novidade, a gente só comprovou que a fonte funciona, certo? Então, eu consigo trabalhar com ela em paralelo e com ela em série, certo? Então, se eu preciso de mais amperagem e posso trabalhar com uma voltagem menor, eu boto ela em série. Se eu preciso de uma voltagem maior, eu coloco ela em... Não, pera aí. Se eu preciso de uma amperagem maior e a voltagem ela não precisa ser tão alta, eu coloco ela em paralelo. Eu estou somando as amperagens e mantendo a voltagem que ela me fornece.
Se eu preciso trabalhar com uma voltagem maior e a amperagem ela não precisa ser tão alta, eu coloco ela em série, porque daí eu vou somar a voltagem e manter a amperagem. Confundo isso aí que é uma beleza, cara. Pessoal, outra curiosidade, tá? Não tem muito a ver com a fonte, mas só uma curiosidade. Olha só, esse aqui é o sensor do termômetro. Antigamente, ó, a galera falava muito assim que os vendedores, né, que iam vender lâmpadas de LED, falavam assim, não, é que o LED é uma luz que não esquenta, né? Mas olha só, tô colocando aqui, ó, na frente do sensor, eu vou colocar aqui, ó, em cima do LED aqui, ó. Olha só. Será que o LED é uma lâmpada que não esquenta? Essa é a temperatura do LED. Esse LED ele é de 100 watts. Ele não tá fornecendo 100 watts, tá? Porque eu tô com 29 volts aqui, então ele não tá. Tá merda, ele tá queimando meu dedo. Aqui, ó, coloquei uma madeirinha aqui por cima que eu já não tava conseguindo mais segurar, encostar no LED. E olha isso. Lembrando que ele não está na potência máxima porque o transformador não está fornecendo o que ele precisa para trabalhar. Olha isso. Olha só. Um pouquinho vai bater no 100 graus. Esse aqui é o multímetro. Ficar muito tempo ligado, ele apita. Ele desliga sozinho depois de um tempo. Caso você esqueça ele ligado, para não ficar gastando a bateria dele. Vamos ver se ele chega em 100 graus. Será? graus. E assim vai. Olha só. Só não tá queimando meu dedo ali. Eu tô conseguindo segurar. Tá vendo que tem uma madeira na frente? Ó. Eu tô segurando. Eu tô pressionando o sensor do termômetro usando essa madeira aqui, ó. Tá? Por isso que eu tô conseguindo. Olha lá. 107. Olha isso. E o sensor já não consegue medir mais. Deu erro no sensor. Mas e o dissipador? Por que o dissipador não funciona? Sim, ele funciona. Sem o dissipador, o LED já teria queimado, tá? Sem o dissipador, ele já teria queimado. Então, essa história de que LED não esquenta é conversa fiada. O LED esquenta sim, tá? Cuidado quando você for ligar o seu LED aí para teste, para ligar um período bem curto de tempo, beleza, mas não liga muito tempo não, que ele queima, tá? Esses coolers aqui de computador, cada um desses coolers aqui, eles são para 65 watts, né? Então, temos dois aqui, certo? Mas a gente vai tratar desse assunto aqui mais para frente, tá? Mas olha, já tá bem quente os coolers. Então ele teria que tem que ligar a ventoinha aqui para ele. Deixa eu ver aqui. Ponte retificadora também esquentou. Transformador tá morno, não esquentou muito não. E bom, vou desligar aqui que a gente já testou então, né?
Olha lá, agora foi para 17.7 e aqui 17.7 também. Pessoal, então vamos dar uma olhadinha no datasheet, bem rapidinho, não tem nada muito, não tem muito o que olhar, né? Só para não passar batido sem a gente dar uma analisada na ponte. Perceba que essa ponte identificadora, né, ela é a GBU 6J. É uma pontificadora tirada de placas velhas, antigas de computador. Tô pensando em computador. De televisão. E olha só que interessante. Eu achei bem interessante. Olha isso aqui, ó. Diodo GBU 6J. Isso aqui me chamou a atenção, sabe? Eu vim dar uma olhada aqui. Olha isso aqui, galera. R$ 99,00. R$ 99,00. Doideira isso aqui, galera. Tem umas coisas que se você não tiver ligado aí, você... Olha aqui. Qual a corrente? 50 amperes. Ela não é de 50 amperes. Bom. Cuidado, tá? E olha, teve duas vendidas aqui, ó. Eu tenho duas aqui. R$ 90,00 cada uma. Eu vendo por 50 conto cada uma aqui. As duas eu faço por 100, vai. Zoeira. Olha aqui, ó. Tem 10 por R$ 44,00. Olha isso. Olha isso, ó. Olha aqui. GBU 6J. Esse aqui, esse SIL aqui, alguma coisa assim, é o fabricante, tá? Mas, curiosidades à parte, vamos lá. Olha só. Tem vários fabricantes, né? Por que tem vários, né? Então, todos esses aqui são fabricantes que fabricam esse componente, tá? E aqui, olha que legal aqui, o que ela já apresenta pra gente aqui, né? Ó. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Olha aqui, ó. Olha como que é dentro dela. Então, olha, nos pinos do meio dela, nos dois pinos centrais, né? É onde entra a energia alternada. E aí você tem a saída, ó, positivo e negativo. E olha os diodos internos lá dentro, como é feita a ligação. Então eu posso pegar 4 diodos separados e fazer essa ligação? Sim, pode. Pode fazer com diodos separados, não precisa usar a ponte identificadora. A ponte identificadora nada mais é que um conjunto, né, de diodos. E olha só, ela é de 6 amperes, tá? E ela pode trabalhar de 50 a 1000 volts, certo? Mais ou menos. Vamos descer aqui e olhar aqui embaixo. Olha só. Esse datasheet, né? Eles fazem meio que genérico, certo? Então, olha só. A gente tem aqui. Olha aqui em cima, aqui, ó. A GBU 6A. Depois a gente tem a 6B, a D, a G, a J, a K, M. Certo? O que isso quer dizer? Que cada uma trabalha com uma voltagem. Olha só, a nossa aqui que a gente está usando é a J, retirada de placa de televisão. Normalmente o que a gente vai encontrar nas placas de televisão, ela vai trabalhar com uma voltagem mais ou menos em 600 volts, mais ou menos. Como ela vai retificar, né, as tensões, pode ser que ela retifique o 220, por exemplo, né? Então ela já tem uma voltagem um pouco mais alta aqui de trabalho. Mas para o circuitinho nosso não seria necessário, né? Essa aqui, essa primeira aqui, ela seria mais do que o suficiente, porque ela é de 50 volts. A nossa fontezinha aqui, ela está fornecendo para a gente 17 volts, né? Em cada fonte, né? Então são 17 mais 17, vamos dizer assim, né? Então, duas dessa daqui, que termine com um A, seria suficiente. E olha aqui. E olha só. Ela é de 6 amperes. Certo? 6 amperes. Vamos pensar. E aqui, olha, aqui ela tem uma outra informação, olha. 175 amperes. Por quê? Ela consegue manter esses 175 amperes aqui, ó, em 8.3 milissegundos. É pico de tensão, tá? Pico de energia. Deixa eu ver o que mais que a gente pode ver aqui. Máxima. É só isso.
tá? Basicamente o que a gente precisa saber é que ela suporta até 600 volts, né? Ela pode trabalhar até 600 volts e tem uma corrente máxima aqui de 6 amperes, ok? Esse 3.8 aqui é porque varia em condições dependendo da temperatura. Ela tem algumas anotações aqui que ela fala aqui, ó, tá em parênteses aqui o 1 e aqui embaixo o 2, tá aqui, ó, mas eu não vou nem me aprofundar isso. Isso aqui, olha, 675 amperes em 8.3 milissegundos são picos de energia. Para a fonte, quando a gente trabalha com capacitores muito poderosos, com muita capacitância, né, que ele tem capacidade de armazenar bastante energia, quando ele está descarregado, no momento que ele vai carregar, ele dá um pico de consumo de energia muito alto, de amperagem, né? Amperagem muito alto. Então, se os capacitores levar mais que 8.3 milissegundos para carregar, porque depois que ele carrega, ele normaliza e ele para de consumir amperagem daí. Se ele levar mais que 8.3 milissegundos para carregar o capacitor, é provável que ela queime, tá? Mas no nosso caso aqui não vai ser. Quem sabe mais para frente eu vou ver se eu consigo arrumar uns capacitor mais parrudo, né? E aí a gente vai pensar ter que se preocupar com esse tempo de carga aqui do capacitor quando a gente liga. Mas nesse caso aqui vai ser desprezível por enquanto, tá? Um capacitorzinho aí até uns 4.000, até uns 10.000 microfarads aí, não faz diferença, não vai acontecer nada demais, certo? Então, essa aqui é a nossa pontificadora, só para não passar batido, tá? Então, 6 amperes, 600 volts, um máximo de 6 amperes aqui. Lógico que para trabalhar com 6 amperes precisa do dissipador de calor. Eu não estou com dissipador de calor nas minhas pontes retificadoras, porque a gente sabe que o transformador não dá nem 5. Então eu não estou me preocupando muito com isso. Mas com um transformador maior, precisa pensar numa ponte retificador, num dissipador de calor para as pontes. Então é isso aí, pessoal. Já conseguiu fazer o teste da fonte, tá tudo funcionando nos conformes, né? E agora o próximo passo é a gente montar o circuito de regulagem da fonte, tá? Então fica ligado aí que nos próximos vídeos a gente vai montar a parte de regulagem. Valeu, falou, até mais.